Eu soube que algo estava errado no instante em que ouvi a mensagem. Ela tocou no momento em que liguei o carro. A voz do meu marido, baixa e urgente, sussurrando coisas que fizeram meu sangue gelar. Ela descobriu: estou indo para aí agora. Minhas mãos congelaram no volante. Ele não estava falando de mim. E quem quer que fosse essa mulher, ele tinha medo dela. Em 12 anos de casamento, eu nunca tinha ouvido medo na voz dele. Até aquele momento, eu não pensei, não respirei. Apenas segui o pânico que subiu pelo meu peito. Ele havia saído de casa minutos antes, me dando um beijo como se tudo estivesse normal. Mas a mensagem, aquele tom, contava outra história. Saí da garagem e segui as luzes traseiras do carro dele como uma mulher possuída. Cada quilômetro parecia uma traição se desenrolando em câmera lenta. E quando ele entrou em um bairro que eu não reconhecia, meu estômago se retorceu em algo agudo e sombrio. Havia uma mulher do lado de fora, em frente a uma casinha azul, andando de um lado para o outro, enxugando o rosto, olhando para a rua como se esperasse alguém perigoso. Quando meu marido chegou, ela correu até ele, chorando. Senti meu peito se apertar. Ela era a amante dele? O segredo? A vida dupla? Mas então ele enfiou um envelope nas mãos dela. Não eram flores, não era um presente, era um envelope. E eu soube na hora, aquilo não era romance, era medo. Ela rasgou o envelope. Papéis caíram no chão. Um soluço saiu da garganta dela, tão cru que me atravessou inteira. Ele sabe, ela sussurrou. Ele sabe de tudo. Meu marido olhou ao redor, paranoico, examinando a rua como se temesse estar sendo observado. E ele não fazia ideia de que eu estava estacionada do outro lado da rua, vendo minha vida se desfazer, um batimento por vez. Eu deveria ter confrontado os dois. Deveria ter ido embora, mas não consegui me mover, porque ela disse uma frase que destruiu meu mundo. Ele devia ter te contado anos atrás. Naquele momento, sob o poste de luz e a chuva, eu entendi a verdade. Eu não estava testemunhando uma traição. Eu estava testemunhando uma confissão, uma que destruiria tudo o que eu acreditava sobre meu casamento. E sobre mim mesma. Eu queria poder dizer que fui embora naquela noite, que dirigi de volta para casa, fingi que nada tinha acontecido e esperei a verdade se explicar sozinha. Mas eu não fiz isso. Eu não consegui, porque o medo na voz daquela mulher ficava se repetindo na minha mente. Ele devia ter te contado anos atrás. Quem era ela? O que ela sabia sobre mim? Por que meu marido a escondia? E escondia a verdade. Eu os segui com os faróis apagados, mantendo distância enquanto ela o guiava para dentro da pequena casa azul. Meu peito ardia entre a raiva e o pavor. Eu queria respostas, mas tinha medo do que essas respostas fariam com a minha vida. A chuva continuava caindo, pesada e gelada, tornando tudo mais escuro, mais denso, mais irreversível. Fiquei no carro por quase 1 hora, observando sombras se moverem atrás das janelas. Cada traição imaginada me atravessava como uma lâmina. Mas nenhuma delas me preparou para a verdade que eu estava prestes a descobrir. Aquilo não tinha nada a ver com infidelidade. Tinha a ver com segredos, família, medo e uma verdade que quase me destruiu. Antes de te levar para dentro daquela noite, para aquilo que eu ouvi, o que encontrei e como tudo desabou, eu quero que você fique comigo, porque essa história não é só minha. É um lembrete de que algumas verdades não ficam enterradas. Antes de continuarmos, se inscreva para não perder os próximos capítulos. Deixe o like para ajudar essa história a alcançar mais pessoas. Comente o país e a cidade de onde você está assistindo. Quero muito saber. Agora, deixa eu te levar para dentro daquela casa, onde a verdade finalmente veio à tona e meu mundo desabou. Atravessei a rua debaixo da chuva tremendo, sem saber se ia desmaiar ou gritar. A porta da casinha azul estava entreaberta. Eu conseguia ouvir murmúrios, passos, uma respiração trêmula. Cada parte de mim dizia para ir embora, para virar as costas e fugir, mas meus pés continuaram avançando como se não fossem meus. Empurrei a porta
e entrei em silêncio, com o coração batendo na garganta. A sala era pequena, iluminada apenas por uma luminária amarelada. Meu marido estava de pé, encharcado, com o cabelo grudado na testa. A mulher estava sentada no sofá, segurando o envelope aberto, com os papéis bagunçados sobre as pernas. Os dois se viraram para mim ao mesmo tempo. Nunca vou esquecer os rostos deles. O dela, medo absoluto. O dele, culpa. Uma culpa tão antiga que parecia ter sido guardada por anos. Por que você está aqui? Ele murmurou como se eu fosse a intrusa na minha própria vida. Eu não respondi. Não conseguia. Meus olhos estavam fixos nos papéis do envelope. Reconheci um deles imediatamente. Uma certidão. Mas não de casamento. Não de divórcio. Era uma certidão de nascimento. Minha respiração travou. Havia um nome. Uma data. Uma mãe. E onde deveria estar o nome do pai, estava o do meu marido. Dei um passo para trás, cambaleando. Ele é seu filho? Perguntei, embora a resposta já estivesse estampada no rosto dele. A mulher soltou um soluço e cobriu a boca com as duas mãos. Meu marido apertou os olhos, derrotado, como se finalmente tivesse ficado sem espaço para continuar fugindo. Você não devia ter descoberto assim, disse ele, mas sua voz soou vazia, gasta. Ele me olhou com uma mistura de vergonha e súplica. Eu só queria te proteger. Essa frase me incendiou por dentro. Me proteger de quê? De uma criança? Da verdade? O silêncio dele foi o bastante para quebrar algo dentro de mim. A outra mulher, com a voz trêmula, falou pela primeira vez. Eu não quero criar problemas. Só vim porque ele disse que não podia mais esconder isso. O olhar dela se movia entre nós, como se tivesse medo de que o teto desabasse a qualquer instante. Me aproximei da mesa onde estavam os papéis. Havia cartas antigas, recibos, uma foto de um menino de olhos enormes, um menino que tinha a mesma expressão que meu marido tinha quando era pequeno. Senti minha vida se partir ao meio. 12 anos acreditando em um casamento estável, honesto, sólido. E tudo aquilo tinha sido construído em cima de uma mentira. Há quanto tempo? Sussurrei, mesmo com a garganta ardendo. 11 anos. Ele respondeu, quase inaudível. A idade do menino, quase a duração do nosso casamento. A mulher se levantou devagar, se aproximando com cuidado. Eu não guardo rancor dele, disse ela, como se isso fizesse diferença. Só, ele precisava te contar a verdade. Eu não conseguia mais carregar isso sozinha. Um trovão ecoou lá fora. E dentro de mim também. A verdade estava ali, nua, inegável. E eu não sabia se queria ouvir a próxima parte, ou se aquela noite terminaria com tudo o que eu era. Não lembro de ter sentado, mas de repente eu estava numa cadeira ao lado da mesa, com os papéis espalhados na minha frente como provas de um crime. Meu marido andava de um lado para o outro, passando as mãos pelo cabelo, incapaz de olhar diretamente para mim. A outra mulher respirava rápido, olhando para a porta a cada poucos segundos, como se tivesse medo de que alguém entrasse a qualquer momento. O silêncio era tão pesado que parecia que a casa inteira prendia a respiração. Diz você, falei finalmente com uma calma que não combinava com o que eu sentia. Me diz quem é esse menino e por que eu nunca soube da existência dele. Meu marido parou. Por um instante achei que ele fosse falar, mas sua mandíbula se apertou e ele desviou o olhar. Não é tão simples, murmurou. Claro que é, respondi. Ele é seu filho, e você escondeu isso de mim. A mulher fechou os olhos como se ouvir aquelas palavras em voz alta também a machucasse. Ele se sentou no sofá, derrotado, esgotado depois de anos de medo e segredo. Eu cometi um erro antes de a gente se casar. Eu não sabia que ela estava grávida, e quando descobri, você já estava na minha vida, já existia a gente. Eu tive medo de perder tudo. Cada palavra era uma faca entrando devagar. Você não teve medo de perder tudo, eu disse gelada. Você teve medo de perder sua imagem, teve medo de perder o controle. A mulher interrompeu, incapaz de ficar calada. Eu nunca quis estragar nada. Ele me prometeu que algum dia te contaria, que só precisava de tempo. Tempo?
repeti rindo com amargura. 11 anos é tempo suficiente até para alguém reconstruir uma vida inteira. Ela abaixou a cabeça, abraçando os braços, encolhida. Eu me inclinei para a frente. Por que você veio agora? Ela hesitou. Olhou para o meu marido, depois para mim, e sua voz saiu baixa, quebrada. Porque ele sabe onde a gente mora agora? O pai biológico do meu filho? Não é ele. Meu mundo girou. Meu marido se levantou num salto, derrubando a cadeira. Não fala o nome dele! A mulher recuou, apavorada. Quem é? Perguntei com o coração martelando. O que ele tem a ver com isso? A mulher esfregou as mãos, como se tentasse afastar um frio que vinha de dentro. Meu filho nunca conheceu o pai biológico. Ele era violento, instável. Eu achei que ele tinha sumido, mas 3 semanas atrás ele apareceu. O ar sumiu dos meus pulmões. E ele acha que o menino é dele, ela disse, quase sem voz. E não vai parar enquanto não tiver certeza. Uma onda de gelo percorreu minha coluna. Mas não é, eu disse. Não, ela confirmou. Mas ele não acredita nisso. Está seguindo a gente, observando, fazendo perguntas, ameaçando. Meu marido passou a mão pelo rosto, exausto. Por isso eu vim hoje, não porque eu não confiasse em você, mas porque eu achei que ele poderia me seguir até aqui. Meu estômago virou. Então você não só escondeu um filho, eu disse incrédula. Você colocou a nossa vida em perigo. Ele quis chegar mais perto, mas eu levantei a mão. Não dava. Não ainda. A mulher falou outra vez, quase num sussurro. Ele sabe. Sabe que existe uma criança. Sabe que há um homem que aparece nas fotos da escola que se parece demais. Meu marido cerrou os punhos. Esse homem não é perigoso por ciúmes. É perigoso porque nunca aceitou que eu tentei ajudá-la quando o menino nasceu. Eu o encarei. Te ajudar? Ela estava sozinha, confessou ele. A mãe dela tinha morrido. Ela não tinha ninguém. E eu tentei consertar um erro que eu mesmo causei. A verdade caiu sobre mim como uma tempestade gelada. Não era só um segredo. Era outra vida inteira, paralela à minha. Uma história que ele tentou enterrar, mas que agora nos alcançava. O que esse homem quer? Perguntei devagar. A mulher fechou os olhos. Ele quer o menino. A Casa Azul pareceu encolher ao nosso redor, e eu soube que nada seria igual depois daquela noite. O silêncio que se instalou foi tão profundo que eu podia ouvir minha própria respiração vacilar. Alguma parte de mim queria correr, sumir daquela Casa Azul e do caos que ela representava. Mas minhas pernas ficaram enraizadas no chão. Porque naquele instante, ouvimos passos pequenos vindo do corredor. A mãe do menino virou-se rapidamente e passou as mãos pelo rosto, tentando apagar qualquer sinal de choro. Mas era impossível esconder o terror estampado nela. O menino apareceu na porta da sala, segurando uma manta, com os olhos arregalados e confusos. O cabelo castanho estava úmido por causa da umidade. E mesmo sem nunca tê-lo visto antes, havia algo nele. Algo que apertou meu peito como se fosse uma verdade antiga, que eu nunca soube que existia. Ele parou ao nos ver, olhando primeiro para a mãe, depois para meu marido e então para mim. Ele não entendia a situação, mas sabia que algo muito sério estava acontecendo. O que está acontecendo? Perguntou baixinho. A mãe correu até ele e o abraçou forte, forte demais, como se tivesse medo de que alguém o arrancasse de seus braços. Meu marido deu um passo em direção ao menino e meu coração se apertou ainda mais. Vi nele um tremor nas mãos, um brilho de culpa que o fazia parecer anos mais velho. Oi, campeão! Ele disse, com uma suavidade que me rasgou por dentro. O menino o olhou com um reconhecimento silencioso, mas cheio de reservas. Existia ali um vínculo, mas também distância. A distância, criada por um segredo grande demais. A mãe se afastou um pouco para que o menino pudesse nos ver melhor. Ele veio ajudar, disse ela, apontando para meu marido. O menino assentiu devagar, como se essa explicação fosse familiar. Eu me senti deslocada, como uma intrusa na história deles. Quem é ela? Perguntou o menino, apontando para mim.
Ninguém respondeu. Meu marido abriu a boca, mas sua voz não saiu. E eu percebi, naquele segundo, que ele nunca tinha imaginado que esse encontro aconteceria. Ajoelhei-me para ficar na altura dele. Sou alguém que precisava saber a verdade, respondi com a voz firme, mas trêmula. Ele me observou em silêncio, avaliando, medindo, tentando entender se eu era uma ameaça ou um conforto. Ele era jovem demais para lidar com aquilo. Jovem demais para carregar medo. A casa tremeu com um trovão, mas o barulho que fez nossos corpos estremecerem não veio do céu. A mãe apertou o menino contra si. Meu marido foi até a janela e puxou ligeiramente a cortina. Vi seu corpo enrijecer. Quem é? Perguntei, sentindo o pânico subir pela minha garganta. Tem um carro lá fora, ele respondeu. A mãe deixou escapar um gemido sufocado. É ele! Meu sangue gelou. O menino correu para se esconder atrás da mãe. Meu marido deu um passo em direção à porta, mas eu agarrei seu braço. O que você vai fazer? Falar com ele, disse. Você enlouqueceu? Eu não posso deixar ele entrar. A mãe negou com veemência. Não deixa ele ver o menino. Se ele ver, nunca mais vai desistir. O terror no rosto dela não era imaginário. Era o terror de quem já viveu com medo antes. Os golpes na porta nos fizeram pular. Golpes fortes, secos, insistentes. O tipo de batida que anuncia perigo. Meu marido fez sinal para que corrêssemos. A mãe agarrou o menino pela mão e eu fui atrás, quase sem conseguir respirar. Entramos no quarto e trancamos a porta. O menino tremia silenciosamente. Silêncio aprendido. Silêncio de sobrevivência. E agora? Perguntei com a voz sufocada. Esperar a polícia, meu marido disse. Eu podia ouvir sirenes ao longe, mas muito longe. Longe demais. De repente, um barulho seco ecoou pela casa. A porta da frente cedeu. O homem entrou gritando encharcado, com o rosto retorcido e os olhos loucos. Onde ele está? Onde está meu filho? Meu marido correu para o corredor. O homem se virou para ele, cheio de ódio. Você, sempre no meu caminho! Meu marido levantou as mãos para tentar contê-lo. Ele não é seu filho. Ouve! Não mente para mim! O homem rugiu. Ele é a minha cara! Era mentira, completamente, mas a obsessão o tinha devorado. A mãe apertou o menino, escondendo-o atrás de mim. Eu podia sentir o coração do garoto batendo rápido contra as minhas costas. Então o homem levantou algo, um brilho metálico, um facão. O ar sumiu dos meus pulmões. Mas antes que ele pudesse dar outro passo, sirenes estouraram bem diante da casa. Luzes vermelhas e azuis iluminaram tudo. Gritos de polícia, ordens, passos correndo. O homem vacilou. Ele olhou para trás por um único segundo, mas foi o suficiente. Meu marido se lançou para cima dele, imobilizando-o, enquanto os policiais invadiam a sala. Houve gritos, um corpo caindo, o som de metal batendo no chão. E o homem foi algemado entre insultos e ódio puro. E então? Silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia o primeiro ar depois de um pesadelo. O menino saiu devagar de trás de mim. A mãe chorava ajoelhada. Meu marido se encostou na parede esgotado. E eu? Eu fiquei ali, tremendo, percebendo que uma única noite tinha destruído meu casamento e ao mesmo tempo salvado 3 vidas. O golpe voltou a ecoar, mais forte do que antes, acompanhado pela respiração pesada do homem do outro lado da porta. Parecia que ele estava prestes a arrombá-la a qualquer momento. A chuva batia no telhado como se marcasse a contagem regressiva de algo terrível. Meu marido ficou imóvel por um instante, dividido entre 2 impulsos: enfrentar o homem ou proteger a todos nós. Eu sei que vocês estão aí! O intruso gritou. Vocês não podem escondê-lo de mim! A voz dele fazia a casa azul tremer. Meu marido caminhou devagar até a porta. Cada passo parecia calculado, tenso. Eu podia ver o medo nas costas dele, na rigidez dos seus ombros. Não abre! Eu sussurrei. Mas ele não respondeu. Estava seguindo um impulso mais forte que a razão. A mãe do menino reapareceu no corredor, mais pálida do que antes, como um fantasma. Não abre! Por favor, não faça isso! A voz dela estava quebrada.
Meu marido olhou para ela por um segundo. E então colocou a mão na maçaneta. Agarrei o braço dele. Se você abrir, não sabemos o que ele vai fazer. Ele está fora de si. Ele não vai embora, meu marido murmurou. Não enquanto achar que o menino está aqui. A tensão da sala era uma corda esticada, pronta para arrebentar. Foi então que a mãe do menino disse algo tão baixo que achei que tivesse imaginado. Ele me bateu. Meu sangue gelou. Quando eu estava grávida, ela continuou com a voz embargada. Quando descobriu que o bebê não era dele, ele perdeu o controle. Disse que se não fosse filho dele, não seria de ninguém. A sala inteira pareceu murchar. Meu marido fechou os olhos, como se aquelas palavras o atravessassem. Por isso eu fugi, ela disse. Por isso mudei de cidade. Por isso não contei nada. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. E agora, ele descobriu. Ele sabe que existe um menino e acha que é dele. Outro golpe fez a porta estremecer, desta vez acompanhado por um grito. Abram! Eu quero ver meu filho! Meu marido deu um passo para trás. Vi um medo verdadeiro nos olhos dele. Ele está pior do que eu imaginava, murmurou. Liga para a polícia, eu disse. Agora. Mas antes que ele conseguisse pegar o celular, uma pancada violenta fez a madeira ranger. Todos nós corremos para o quarto onde o menino estava. A mãe o abraçava com tanta força que parecia que iria quebrar. O garoto não chorava. Ele tremia em silêncio. Um silêncio que só crianças traumatizadas conhecem. E agora? Perguntei com a respiração falhando. Esperar, meu marido respondeu. Esperar a polícia chegar. Eu ouvia sirenes ao longe. Muito longe. Tempo demais. E então, num estalo seco que rompeu o ar, a porta da frente cedeu. O homem entrou gritando, encharcado, o rosto contorcido pela raiva. Onde ele está? Meu filho! Eu quero meu filho! Meu marido correu para o corredor e se colocou na frente dele. O intruso parou por um instante ao vê-lo. Você... sempre atrapalhando a minha vida. Meu marido levantou as mãos, tentando acalmá-lo. Ele não é seu filho. Me escuta. Mentira! Ele rugiu. Ele é igual a mim. Era pura obsessão. Pura violência. Nenhuma lógica. A mãe me puxou para perto e escondeu o menino atrás de nós. Eu senti o coração do garoto batendo em pânico. Foi quando o homem levantou algo. Uma lâmina. O brilho cortou o ar. Meu coração quase parou. Mas antes que ele avançasse, as sirenes explodiram bem na frente da casa. Luzes vermelhas e azuis iluminaram as paredes. Policiais gritaram, passos correram. A casa virou caos. O intruso hesitou por apenas um segundo, mas foi suficiente. Meu marido se lançou sobre ele, segurando seu braço e tentando derrubá-lo. Os policiais invadiram a casa, desarmaram o homem e o algemaram enquanto ele gritava palavras desconexas, tomado pela fúria. E então? Silêncio. Um silêncio pesado, profundo, libertador. O menino saiu devagar de trás de mim. A mãe caiu de joelhos, chorando sem conseguir parar. Meu marido se encostou na parede, sem força, respirando como se tivesse corrido quilômetros. E eu fiquei ali, parada, percebendo uma verdade devastadora. Uma noite tinha destruído meu casamento, mas também tinha salvado uma vida. Talvez 3. Depois que a polícia levou o intruso, a casa ficou tomada por um silêncio estranho, quase irreal. As luzes vermelhas e azuis ainda piscavam lá fora, colorindo as paredes com reflexos inquietantes. O menino permaneceu agarrado à mãe, enquanto meu marido, exausto, se jogou numa cadeira da sala. Eu fiquei de pé, incapaz de me mover, sentindo que tudo o que eu conhecia estava suspenso por um fio invisível. Uma policial se aproximou para pegar nossos depoimentos. A mãe do menino mal conseguia falar entre soluços. Eu respondia com a voz apagada, apenas o necessário. Meu marido tentava explicar o que podia, mas sua voz vacilava sempre que mencionava o homem que tinha sido preso. Era a expressão de alguém que carregava não apenas medo, mas anos de culpa acumulada. Quando os policiais finalmente foram embora, um peso denso ficou pairando entre nós 4. A mãe do menino segurava a mão dele com tanta força como se temesse que ele desaparecesse.
Meu marido esfregava o rosto repetidas vezes, cansado, derrotado. Eu o observava, sentindo uma mistura amarga de raiva, tristeza e uma compaixão que eu não queria sentir. Precisamos conversar, eu disse finalmente. Minha voz ecoou pela sala pequena e todos ficaram imóveis. Meu marido levantou os olhos, vermelhos e cansados. Eu sei, murmurou. Eu sei que não tenho direito de pedir nada, nem a sua presença aqui. Sentei-me diante dele, respirando fundo. Eu não estou aqui por você, respondi. Estou aqui porque um menino estava em perigo, porque uma mulher estava sozinha, e porque, mesmo que você tenha mentido, eu não podia permitir que algo horrível acontecesse bem na minha frente. A mãe assentiu, chorando em silêncio. Obrigada, ela sussurrou. Eu não sei o que teria acontecido sem vocês. O menino que estava quieto esse tempo todo levantou o rosto. Seus olhos carregavam medo, cansaço e uma esperança pequena, mas intensa. Ele foi embora? Perguntou baixinho. Foi. Eu respondi suavemente. A polícia levou ele. Ele assentiu, abraçando-se mais forte à mãe. Meu marido respirou fundo. Eu nunca quis isso. Nunca quis que vocês corressem perigo. Nem ela, nem ele, e muito menos você. Mas vocês correram perigo, eu disse, sem elevar a voz. Não porque você fez algo ruim, mas porque você teve medo, medo de encarar a verdade. Ele baixou a cabeça. Eu sei, e eu não mereço o seu perdão. A mãe do menino respirou fundo antes de falar. Ele sempre quis fazer a coisa certa, mas tinha medo de destruir sua vida. Destruiu do mesmo jeito, eu disse com amargura. Ela encolheu os ombros, chorosa. Eu suspirei. Mas também sei que você não deveria carregar isso sozinha. E ele também não. Ela me olhou surpresa, como se minhas palavras fossem inesperadas. Meu marido ergueu os olhos com lágrimas que ele tentava conter. O que isso quer dizer? Quer dizer, falei devagar, que eu não posso decidir hoje se nosso casamento sobrevive. Mas posso decidir quem eu quero ser. E eu não quero ser alguém que vira as costas para uma criança inocente. O menino me olhou fixamente. E naquele olhar havia um pedido mudo. Um desejo profundo de ser visto, de ser protegido. Ele precisa de ajuda. Continuei. Vocês também. E mesmo isso não sendo minha responsabilidade, eu não consigo ignorar. A mãe do menino desabou em lágrimas. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Aproximei-me do menino e me ajoelhei à sua altura. Você está seguro, eu disse, e não está sozinho. Ele levantou a mão devagar, timidamente. Eu segurei. Sua mão estava fria, mas o gesto dele carregava algo que atravessou meu coração. Meu marido observou a cena com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não eram lágrimas por mim, nem por ele. Eram lágrimas pela verdade, pela vida que ele tentou esconder e que finalmente tinha vindo à tona. Vamos resolver isso, eu disse, levantando-me devagar. Eu não sei como, não sei se juntos ou separados, mas vamos resolver de algum jeito. Meu marido assentiu, respeitando meu espaço. Ele sabia que o perdão, se viesse, levaria tempo. Muito tempo. Mas naquela pequena casa azul, uma coisa ficou clara. Aquela família não precisava mais viver à sombra do medo. Aquele menino não precisava mais viver escondido. E mesmo que meu casamento estivesse fraturado, algo dentro de mim continuava inteiro. Os dias que se seguiram foram silenciosos, pesados, como se a casa inteira estivesse respirando devagar para não desmoronar de vez. Meu marido ficou alguns dias na casinha azul, ajudando a mãe do menino com advogados, medidas protetivas e todo o caos deixado pelo intruso. Eu voltei para a nossa casa sozinha, tentando entender o que eu queria. Não para o casamento, mas para mim mesma. Olhar no espelho era estranho. Eu não via a mesma mulher que existia antes daquela noite. Parecia que algo tinha morrido dentro de mim. E, ao mesmo tempo, algo novo começava a despertar. Eu tinha sido machucada, enganada, traída pela omissão. Mas não estava destruída. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava acordada. Numa manhã, enquanto preparava café, a porta se abriu devagar. Meu marido entrou cansado, com o rosto abatido. Ele não disse nada,
Só ficou parado, esperando que eu falasse primeiro. Eu não falei. Foi ele quem respirou fundo e quebrou o silêncio. Ela vai ter proteção. Ele não pode mais chegar perto do menino. Assenti sem dizer nada. Queria que você soubesse disso. Ele continuou. Não era uma desculpa. Não era um pedido. Era a verdade, finalmente dita sem medo. E você? Perguntei. O que vai fazer agora? Ele abaixou os olhos, a voz embargando. O que você decidir? Pela primeira vez aquilo não soou covarde. Soou honesto. Alguns segundos se passaram antes de ele acrescentar com a voz baixa. Eu não quero te perder, mas se esse for o caminho que o seu coração precisar seguir, eu vou aceitar. Eu o encarei. As lágrimas que antes queimavam agora escorriam sem ferir. Eu não vou decidir hoje, respondi. Eu preciso me encontrar primeiro. Preciso curar. Ele assentiu. Não insistiu. Não implorou. Simplesmente respeitou. Foi então que ouvimos batidinhas suaves na porta. O menino estava lá, segurando um desenho amassado nas mãos. A mãe dele estava atrás, tímida, como se não soubesse se deveria ter vindo. O menino me entregou o desenho. Era uma casinha. Uma família. 4 figuras de mãos dadas. Sem nomes, sem títulos. Apenas união. Senti algo se abrir dentro de mim. Você não precisa decidir nada agora, disse a mãe dele com a voz trêmula. Mas obrigada por não nos abandonar, por não deixar a gente sozinho. Eu a abracei. Um abraço longo, humano, sem culpa, sem ressentimento, só verdade. Depois olhei para o meu marido, depois para o menino. A vida não era perfeita. Nunca seria. Mas talvez não precisasse ser perfeita para ser verdadeira. Talvez algumas famílias nasçam de maneiras inesperadas. Talvez alguns laços se formem no olho de uma tempestade. Eu não sabia se meu casamento seria reconstruído. Eu não sabia se meu coração voltaria a ser o mesmo. Mas eu sabia disso. A verdade, por mais dolorosa que fosse, tinha me libertado. E às vezes, renascer dói. Mas ilumina. Quando fechei a porta atrás deles, respirei fundo. Pela primeira vez em muito tempo. Sem medo. Eu não vivia mais dentro de uma mentira. Eu vivia dentro da verdade. E o futuro, mesmo incerto, finalmente era meu.